São Paulo, 1969. Qualquer moço que chega para tentar a vida na capital leva no fundo da alma os sonhos de vencer na profissão e de virar estrela. 2 sonhos levados de Santos pelo jovem advogado Walter Uzzo, que acabaram ultrapassados pela realidade. 1965. O primeiro sonho se realiza. Walter consegue sua primeira grande vitória na profissão. Tira das costas dos trabalhadores da extinta SMTC, Serviço Municipal de Transportes Coletivos, a obrigação de pagar pelo uniforme. Recebe como mimo seu primeiro carro novo, um Fusca. 2003, 24 de junho. Olha aí a Câmara Municipal de São Paulo concedendo o título de cidadão paulistano a Walter Uzzo. O seu segundo sonho acaba de se transformar em realidade. 1959. Entra para a Católica de Santos para cursar Direito à noite, depois de morar por quase 16 anos em Pompeia, onde o pai era dentista. Passou na faculdade no mesmo ano em que fez o serviço militar. Morava no quartel e, para ganhar uns trocados, Uzzo revisava textos de jornais depois da aula. Terminado o serviço militar, passou a dar aulas de matemática e português em colégio particular. O Walter sempre soube o que queria da vida. Ainda no 3º ano de faculdade em Santos, já era uma espécie de estagiário às avessas. Montou o escritório com um colega formado que, por nunca ter advogado, pouco entendia de direito. Ele fazia tudo. O sócio assinava. 1961. Demonstrando interesse pela política e após ingressar no movimento estudantil, foi eleito presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito. Forma-se aos 23 anos. 1963. Começa a trabalhar no escritório de advocacia trabalhista Dante Leonelli, que atendia 26 sindicatos em Santos. Ali atuaria na área criminal e civil. 1964. Com o golpe, o escritório de Leonelli é fechado e lacrado. A maioria dos seus colegas de escritório foram processados. Além de assumir a defesa deles, Walter Uzzo ganhou notoriedade por advogar para mais de 400 trabalhadores, que antes não tinham advogado no famoso inquérito policial militar, o temido IPM, contra mais de 700 operários em Santos. Aquela notoriedade teria o seu preço. O Walter tem uma trajetória política, profissional e pessoal magnífica. Na época que o Brasil viveu a ditadura, o Walter era o porta-voz dos presos políticos, era o advogado de quem enfrentava os grandes problemas de um Brasil longe da democracia. Restabelecida a ordem democrática no país, o Walter se voltou para uma nova luta, uma nova bandeira, a luta da melhoria da atividade da advocacia, da inclusão do cidadão na plenitude dos seus direitos sociais, os chamados direitos de segunda geração. Aí nos encontramos. Pude presenciar e atestar a objetividade, a luta, o dinamismo do Walter, especialmente na busca da melhoria das condições dos advogados no estado de São Paulo e no Brasil. Tive a honra de tê-lo ao lado nas últimas 2 disputas da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional de São Paulo. Justíssima a homenagem que a cidade de São Paulo propicia a um homem justo, que é o Walter Uzzo. 1966. Santos fervilhava. Uzzo, já presidente do PSB, teve cassado seu cargo de advogado concursado no Departamento dos Portos e foi obrigado a deixar o país. Walter Uzzo é uma referência na advocacia desse país. Foi um batalhador permanente na luta pela democracia durante os perigosos anos de chumbo. Participou da direção de vários departamentos jurídicos de sindicatos e teve um papel de organizador e arregimentador da classe dos advogados, na criação da Associação dos Advogados Trabalhistas e na recriação do Sindicato dos Advogados, do qual foi presidente por alguns mandatos. O Walter Uzzo fez do seu escritório uma escola de advocacia sob o primado da ética e da combatividade. Um grande abraço, Walter Uzzo, você merece todas as homenagens da classe. 1967. Deixa o país rumo ao exílio, onde ficaria 1 ano e 4 meses. Aproveita esse tempo na Itália, França e União Soviética
para fazer cursos de direito. O Dr. Walter Uzzo é um dos advogados mais renomados da área trabalhista. Conheço há mais de 20 anos, foi presidente do Sindicato dos Advogados, foi membro do Conselho da OAB de São Paulo, foi seu diretor, inclusive, e é um nome destacado não só na advocacia trabalhista, mas em toda a área jurídica. Merece essa homenagem em vida. 1969. Retorna ao Brasil. Casa-se com Dilma. Tentou trabalhar em Santos. Impossível. As portas estavam fechadas para o advogado. Hora de ir para São Paulo. Não conhecia ninguém, mas sabia exatamente o que queria: organizar o movimento operário e trabalhar contra a ditadura militar. Associou-se a outro jovem advogado, Almir Pazianotto, que depois viria a ser ministro do Trabalho. Trabalhou para mais de 36 sindicatos, entre eles bancários de São Paulo, metalúrgicos de São Paulo, Guarulhos, São Bernardo e Osasco, dos ferroviários, aeroviários, eletricistas, químicos, da alimentação, do papel e papelão, jornalistas, gráficos e outros. E defendeu na época quem junto com ele combatia a ditadura. Levado por Vladimir Herzog, o Vlado, jornalista e professor assassinado na prisão em 1976, também trabalhou por mais de 10 anos no Sindicato dos Jornalistas, um dos mais combativos contra a ditadura. Eu, como fui dirigente sindical e conheci o Walter nessa área também, eu acho que nós, como sindicalista e ex-sindicalista, temos muito a agradecer ao Walter pela ajuda que ele nos deu na modernização da relação capital e trabalho, nas teses que ele defende, no trabalho que ele fazia com muita coerência para garantir o direito aos trabalhadores. Tem alguns casos que ele defendeu que era praticamente impossível defender. E ele, com a coerência política dele e com o apoio, logicamente, muito da vontade do seu passado, o Walter foi para frente e ganhou causas importantes no movimento sindical brasileiro. 1975. Fundou a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, onde presidia as assembleias. 1978. Foi eleito pela primeira vez conselheiro da Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, onde permaneceria por 15 anos. Foi o segundo dos conselheiros com maior tempo dedicado à entidade de 80 mil sócios. Lá, instituiu o turno noturno na sessão de recortes para os advogados receberem a tempo as publicações do Diário Oficial. 1978, Walter, nós estávamos juntos fundando a Associação dos Advogados Trabalhistas. Pouco depois, eis-me ao seu lado, no seu escritório, trabalhando no dia a dia. Posteriormente, no Sindicato dos Advogados, eu sendo seu tesoureiro. Mais tarde na OAB, você secretário-geral, eu secretário-geral da Caixa. Enfim, Walter, foi uma vida nesses 30 anos de muita alegria, de muita satisfação de ter estado com você todo esse tempo. Um abraço. 1997. Ainda conselheiro da ASP, foi eleito presidente do Sindicato dos Advogados, onde ficou até 2000. Ali, conseguiu instituir um acordo coletivo que permanece até hoje entre os considerados patrões dos grandes escritórios e os empregados também advogados. Ele mostrou que, diferentemente das outras profissões, os advogados não têm conflitos de interesse com seus patrões, também advogados, porque tendem a tornar-se sócio deles depois de algum tempo. Walter Uzzo é o nosso grande exemplo. Exemplo de pessoa, exemplo de humanidade, exemplo de luta, mas exemplo na advocacia. Tive a oportunidade de conviver com o Walter esses anos, aprendi muito com o Walter, devo muito aos ensinamentos do Walter Uzzo. Ele é um exemplo para as novas gerações e, principalmente, o Walter, das suas tantas qualidades, eu acho que aquela que mais nos chama a atenção, aquela mais forte, é o seu dinamismo. O Walter é uma verdadeira energia, né? Uma fonte energética, vibrante, e com o passar dos anos, nós temos 20 anos de idade de diferença,
eu percebo o Walter cada vez mais animado, cada vez mais dinâmico, assim como os vinhos, que quando envelhecem vão ficando melhor, o Walter vai ficando cada vez mais dinâmico e todos nós, né, o invejamos e esperamos, né, ter essa mesma capacidade, essa mesma energia, essa mesma pujança que o Walter nos ensina como exemplo de vida. 2000. Seu trabalho no sindicato resultou no convite para compor a diretoria da OAB e na sua eleição para secretário-geral. No cargo, descobriu o quanto a ordem poderia ser mais democrática para todos os advogados e advogadas. O Walter é e sempre será uma pessoa inesquecível. O Walter, enquanto dirigente da OAB, foi um homem que sempre zelou pela ética e o cuidado dele com os advogados, principalmente os advogados do interior. Como advogado, exemplar. Um homem respeitado nos tribunais como poucos. A você, meu grande amigo Walter, existe um conto que fala do trem da vida. E este conto vai relatando a vida e os vagões da vida. Eu sou uma pessoa muito feliz de ter você num dos vagões. E graças a Deus o levarei para sempre. Um beijo muito grande do coração. 2003. Entra na disputa a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. À frente do movimento OAB para Todos, que representava o setor mais progressista da advocacia paulista e que recebeu expressiva votação. Os sonhos mudaram, mas o seu compromisso continua o mesmo. Não perder a capacidade de se indignar diante das injustiças. Acreditar na integridade dos homens e de sonhar. Sonhar sempre com a construção de uma sociedade onde todos os homens possam ter as mesmas oportunidades e sejam iguais, solidários e, sobretudo, fraternos. Não importa que amanheça devagar. As flores não têm pressa e nem os frutos, porque sabem que a vagareza dos minutos adoça mais o outono por chegar. Portanto, não faz mal que devagar o dia vença a noite em seus redutos. O que nos cabe é ter sempre enxutos os olhos e a intenção de madrugar. Parabéns, Walter Uzzo.